Pai do Senhor, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero, meus amados irmãos, estar lendo um texto que se encontra em Gênesis capítulo de número 6, versículo 1, 2 e 4, diz assim: Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, nasceram-lhes filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe nasceram filhos. Estes eram os valentes que haviam na antiguidade, homens de fama. Meus amados irmãos, Gênesis capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4 que acabei de ler, é um texto de difícil interpretação, porque há muitos debates em volta desses versículos, há muitos debates aí entre alguns teólogos, alguns estudiosos, a respeito desses versículos. Hoje eu quero começar falando a respeito, quem era esse filho de Deus e quem eram esses gigantes. Segundo o Dake, segundo John MacArthur e segundo o autor da Bíblia do Expositor, segundo esses três pastores estudiosos da Bíblia Sagrada, eles vão dizer que esses filhos de Deus eram anjos caídos. Eles também vão falar que esses gigantes foram resultados de uma união entre esses anjos caídos com as mulheres. Eles interpretam e dizem que esses gigantes vieram a surgir porque os filhos de Deus, segundo eles aqui em Gênesis 6, são anjos caídos, e que esses anjos caídos tiveram relações com as mulheres, com as filhas dos homens, e por isso vieram surgir essas raças de gigante. O autor da Bíblia do Expositor, ele vai até um pouco mais longe, ele vai dizer aqui em Gênesis capítulo 6, versículo de número 3, de número 4, ele vai dizer que Golias, a quem Davi matou, era um desta espécie. Então, o autor da Bíblia do Expositor diz que Golias, a qual Davi matou, era uma dessas espécies, ou seja, era uma união entre esses filhos de Deus, que segundo eles são anjos caídos, com as filhas dos homens. Nós temos mais ou menos 4 interpretações a respeito dessa questão de filhos de Deus, gigantes. No meu conhecimento, eu conheço apenas 4 interpretações, mas eu creio que tem mais, talvez 10 ou mais de 10. A primeira interpretação, que é do meu conhecimento, que esses filhos de Deus, que alguns acreditam que esses filhos de Deus eram os filhos de Adão e Eva, que nasceram antes da queda. Você já pensou? Pois tem pessoas que interpretam dizendo que esses filhos de Deus foram os filhos que nasceram de Adão e Eva antes da queda, e que no passado tempo esses filhos de Deus se casaram com os filhos que nasceram depois da queda de Adão e Eva. Essa é
uma da primeira interpretação. A segunda interpretação, que esses filhos de Deus, né, são anjos caídos, que esses filhos de Deus são anjos caídos e que esses anjos caídos, né, tiveram de fato relações sexuais, né, com as mulheres e por isso teria nascido, né, essa raça de gigante. Então, segundo essa interpretação, né, que é defendida pelo autor da Bíblia, do expositor, pelo pastor Dake, pelo pastor John MacArthur, é essa posição que eles defendem, né? Eles defendem essa posição de que os anjos, ali os filhos de Deus, são anjos caídos e que esses anjos, né, olharam, tomaram as filhas dos homens e casaram-se, tiveram relações e aí coabitaram com elas, essas mulheres tiveram filhos e aí veio, né, essa raça de gigante. E a terceira interpretação que nós temos, que é a mais plausível, né, no meu ver, né, e é a que eu creio, é que esses filhos de Deus né, da descendência, eram os filhos de Sete, né, ou seja, era a linhagem de Sete. Esses filhos de Deus, né, eram da linhagem de Sete, né, teria se misturado com os filhos de Caim, ou seja, então essa é uma das interpretações mais plausíveis, né, e que realmente aqui eu creio, né. E a quarta interpretação, né, que nós temos, que eu creio que tem mais interpretação, muito mais, mas no meu conhecimento eu só, né, conheço essas quatro, é que esses filhos e que esses gigantes, né, que esses gigantes, homens de renome, assim, está lá no texto, são homens, né, poderosos, homens poderosos. Só que devemos considerar algumas coisas. Primeiro, em lugar algum das Escrituras, nem mesmo em Gênesis capítulo 6, é dito que anjos casaram-se com humanos, né? Um dos primeiros pontos que devemos considerar é que em Gênesis capítulo 6, ou em nenhum lugar da Bíblia, é dito que, né, anjos casaram-se com humanos. Você não vai encontrar um versículo na Bíblia sequer dizendo que o anjo, né, que anjos caídos casaram-se, né, com humanos ou tiveram relações sexuais com humanos. Eu nunca vi um texto, né, da Bíblia que fala a respeito disso, né? Não. As passagens que muitos usam para tentar provar que esses anjos tiveram relações sexuais com as mulheres são o seguinte texto, né? Ou seja, as passagens que como Dake, como MacArthur, como a Bíblia do Expositor, eles usam a seguinte passagem: 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, do versículo 18 até o versículo 20, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e Judas, versículo 6 e versículo 7, né? Mas só que outro ponto que devemos considerar é que essas passagens, no entanto, não mencionam casamento angelicais. Nenhuma dessas passagens, nem em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 20, nem em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, nem Judas, versículo 7, versículo 6, versículo 7, vai mencionar, né, casamentos angelicais, né? Você não vai encontrar isso em canto nenhum da Bíblia, né? Ou seja, irmãos, então tentar usar, porque essas pessoas que acreditam, como o Dake, como John MacArthur, como o autor da Bíblia, o expositor e outros mais, eles, né, eles usam, né, ali as passagens de Jó capítulo 1, versículo 6, Jó capítulo 2, versículo 1, Jó capítulo 38, versículo 7,
Então eles usam essas passagens, né? Porque lá em Jó vai dizer o que? E os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, e ali é dito que Satanás ali também estava no meio deles. Só que é interessante nós notarmos que Jó capítulo 2, versículo 1, lá vai dizer o quê? E vieram os filhos de Deus se apresentar diante do Senhor, e entre eles vieram Satanás. Então Satanás veio entre os filhos de Deus. E outra coisa que também devemos pontuar é que em nenhum lugar da Bíblia nós vamos encontrar Satanás, né, sendo chamado filho de Deus. Eu não encontrei ainda nenhum versículo na Bíblia, eu posso estar equivocado, né, que eu também não sou o dono de toda a verdade, eu sou apenas um mero estudioso das Escrituras Sagradas. Ainda não encontrei, né, Satanás sendo chamado filho de Deus. Lá em Jó diz que ele veio entre os filhos de Deus, e eu creio que ali em Jó não tem como nós botar ali um homem, né? Não tem como nós botar um homem nesse contexto aqui de Jó, não tem como nós embutir aí um homem, né? Mas sim, realmente aqueles filhos, ali os filhos de Deus são anjos, né? Mas o fato de lá ser filho o filho de Deus ser anjo não quer dizer que lá em Gênesis, né, é filho de Deus por causa do contexto, né? Por causa ali do assunto que está sendo tratado ali ali no texto. Então, irmão, não devemos, outro ponto também aqui, não devemos usar Jó para explicar Gênesis capítulo 6, versículo 1, versículo 4. Não podemos usar Jó capítulo de número 1, versículo 6, Jó 2, 1, Jó 38, versículo 7, para tentar explicar Gênesis capítulo 6. Não, né? Então, devemos entender que em nenhum momento das Escrituras, o problema, irmãos, é que nenhum texto da Bíblia vai dizer que anjos tiveram relações sexuais com mulheres e que anjos também casaram com seres humanos. Essa é um dos grandes problemas. Segundo Mateus, capítulo 22, versículo 30, e Marcos, versículo 22, Marcos, capítulo 12, versículo 25, vai dizer que os anjos não casam-se e nem dão em casamento. Então, essa é aqui a minha resposta, né? Essa é a minha visão, que biblicamente falando, eu creio que esses filhos de Deus eram, né, os filhos de Sete, né, e que depois se misturaram com os filhos de Caim. Essa é a minha interpretação, essa é a maneira que eu vejo no texto, né? Então, eu espero que você tenha gostado, que se você gostou, compartilhe, dê o seu like, adicione o sininho para que você possa estar recebendo todas as notificações. Você pode deixar alguma sugestão aí de tema aí na descrição, você pode fazer alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida, né, também pode deixar aí na descrição, e com a ajuda do Espírito Santo nós estaremos aí tentando responder, né, a sua pergunta ou fazendo aí, ou respondendo a sua sugestão. Que Deus possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus.